Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar todos os deputados que me antecederam na fala, neste plenário, cumprimentar a nossa presidente em exercício, deputada Fatinha, e subo a esta tribuna, ainda que de uma forma breve, para relatar a audiência pública realizada hoje pela Comissão de Segurança Pública, que tem por finalidade intermediar o término da greve da Polícia Civil. Quero lembrar que a Polícia Civil procurou individualmente alguns deputados e o deputado Zaqueu Teixeira fez um requerimento para uma audiência pública no sentido de ouvir aqueles responsáveis pela gestão pública, no sentido de ter um calendário ou pelo menos uma diretriz que pudesse levar ao término a greve da Polícia Civil. Quero dizer que na semana passada, quando fizemos a audiência pública, lamentavelmente não tivemos aqui a presença do secretário de Segurança, Roberto Sá, da mesma forma que não tivemos também a presença do secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa. E na data de hoje, com a presença aqui do secretário Roberto Sá, com a presença do subsecretário, subprocurador-geral, Dr. Fernando Barbalho, já que o Procurador-Geral do Estado se encontrava tratando das questões relativas ao repatriamento de todos esses recursos que serão utilizados no pagamento do 13º, em particular e de forma mais emergente, aqueles que recebem menos de R$3.000, quero dizer que julgava eu um lamento durante a audiência, porque a fala do nosso secretário era no sentido de que ele não tinha a caneta para mandar pagar, nem a chave do cofre, portanto, que a solução desse problema teria que ser negociada não com a Secretaria de Segurança, mas com aqueles responsáveis pela área financeira do Estado. Quero lembrar que ao secretário Roberto Sá e ao secretário Gustavo Barbosa fizemos uma convocação, exatamente em razão da ausência deles na audiência anterior. E, quando o secretário Gustavo Barbosa encaminha um ofício à comissão, lamentando a ausência de estar presente em razão de agenda em Brasília, quero dizer que ele não se atentou à necessidade de comparecer. Afinal, determina o regimento e a Constituição que o não comparecimento de um secretário devidamente convocado por uma comissão é passível, inclusive, de responsabilização. Nesse sentido, eu quero dizer que fomos surpreendidos com uma notícia, um telefonema ao deputado Gustavo Tutuca, que integra também esta comissão, do gabinete do governador, em que o governador do Estado irá receber não só os deputados, mas, sobretudo, as representações classistas que ali estavam, o doutor Fábio Neira, da Coligação dos Policiais Civis, o doutor Márcio Garcia, do Sindicato dos Policiais, a doutora Denise Rivera, da Associação dos Peritos do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Marcos Vinícius, da Associação de Papiloscopistas, o doutor Rafael Bárcia, do Sindicato dos Delegados de Polícia, irá receber não só as associações, acompanhados também dos deputados que integram a Comissão de Segurança Pública. E no meio da nossa audiência, na verdade, nós tivemos a oportunidade de discutir outras questões, como, por exemplo, a possibilidade da paralisação do sistema de informática da Polícia Civil, que hoje este serviço é prestado através de funcionários terceirizados da empresa PROL e que esse serviço necessita ser reconduzido, uma vez que o contrato de prestação se encontra encerrado e não há possibilidade de renovação do contrato. Nos informou aqui o chefe da Polícia Civil, o delegado Carlos Leba, que há uma negociação com o DETRAN
para que, na rubrica orçamentária do DETRAN, essa licitação seja feita e corremos o risco de ter uma licitação deserta, porque na medida em que o Estado tem dificuldade de pagar, as empresas, via de regra, majoram os seus preços e muitas empresas hoje temem fazer qualquer tipo de contrato com o Estado do Rio de Janeiro, com o governo do Estado do Rio de Janeiro, em razão da grave crise financeira, mas tentamos verificar a possibilidade de ver ao final do túnel uma luz que seja o DETRAN assumir esse encargo, lembrando que desde 1999 se tem instalado o programa Delegacia Legal, que nada mais é do que um importante banco de dados que armazena toda e qualquer informação que tenha sido gerada em alguma das 750 delegacias do Estado. Então, se eu chegar hoje a uma busca no sistema de informática da Polícia Civil e perguntar quem é Marta Rocha, se Marta Rocha procedeu, figura em algum registro de ocorrência, essa base de dados que serve a todo o Estado do Rio de Janeiro está concentrada exatamente no Departamento Geral de Telecomunicações. Portanto, resolver o problema do sistema de informática do DGTIT é tão importante quanto resolver a questão da greve. Da mesma forma, é fundamental, e foi debatido isso na Comissão de Segurança Pública com o secretário, que nós tenhamos uma noção de quanto é esse valor que é devido aos servidores. Aí estamos entendendo o RAS, a partir do mês de setembro, sabendo que o RAS foi obrigatório, que o RAS, os servidores policiais tiveram que aderir, né, não de forma voluntária, mas por determinação da Secretaria, para cumprir as escalas estabelecidas pela Secretaria de Segurança durante os Jogos Olímpicos. Há o débito do 13º e há o débito do Sistema Integrado de Metas, que é aquele criado para pagar um prêmio aos policiais que se destacaram na redução dos indicadores de criminalidade. Contando todos esses dados, né, todas essas ausências de pagamento dos servidores, a Polícia Civil, o governo do Estado do Rio de Janeiro, deve aos servidores policiais cerca de 81 milhões de reais. Então, é importante nós conhecermos o tamanho dessa dívida para que nós possamos estar pensando em como providenciar o pagamento dessa dívida. No mesmo sentido, levamos também ao secretário Roberto Sá a nossa preocupação quanto àqueles servidores da Polícia Civil que, ao exemplo dos 100 papiloscopistas, já se encontram formados pela Academia de Polícia, portanto, concluída a segunda fase do concurso e já podendo esses servidores serem nomeados, aguardando tão somente a nomeação. Da mesma forma, um compromisso e uma articulação traçada nessa casa, sob a presidência da liderança do governo, o nosso querido deputado Edson Albertassi, que discutiu aqui o aproveitamento dos oficiais de cartório que foram aprovados no concurso, mas não classificados nas vagas ali existentes. E como era muito importante falar sobre segurança pública, não deixamos de lado a fala relativa aos policiais militares que tiveram a denominada remoção geográfica, porque foram instados a convencer suas esposas ou a impedir suas esposas de participarem daquele movimento que não estava pedindo aumento. Aquele movimento estava pedindo, na verdade, o pagamento dos atrasados, o pagamento do prêmio e o pagamento do 13º. Esses policiais militares que não interferiram, porque têm a clareza da autonomia da vontade das mulheres,
muitos desses policiais foram remanejados para longe das suas residências, naquilo que nós denominamos uma punição geográfica que em nada agrega, que em nada resolve o problema que ali se instalou com o movimento das mulheres e que nada mais é, não o ato do príncipe, como se diz lá no preceito do direito administrativo, em que a administração superior, em que a coisa pública, o interesse público deve ser superior ao interesse particular. O que se vimos ali, e eu espero que o secretário de Segurança leve esta demanda ao comandante-geral da Polícia Militar, que entenda que isso é uma atitude mesquinha, que nada contribui para a solução dos problemas que afligem a segurança pública. Eu me despeço fazendo duas pontuações. A primeira, de dizer que, lamentavelmente, fizemos 1 minuto de silêncio pelo número expressivo de policiais militares que foram mortos nas últimas 72 horas. Fiquei muito feliz que esse pedido de silêncio tenha sido levantado pela voz de um policial civil. Não se pode, obviamente, ficar feliz com a morte, mas saber que um policial civil reconhece no policial militar o seu companheiro na luta contra a criminalidade é uma forma, sim, de garantir a integração, de garantir a interlocução entre essas duas polícias para que o enfrentamento da criminalidade seja feito a todo tempo, com competência e coragem. Mas quero me despedir aqui, transmitindo o certo lamento que vi na fala dos policiais e acho que eles têm razão, sim. Seria muito bom que nós tivéssemos ouvido do secretário de Segurança uma resposta efetiva para aquele problema. Mas renovamos aqui a nossa confiança no governador do Estado. E espero que na segunda-feira, às 11 horas, no Palácio Guanabara, quando estivermos lá acompanhado das entidades associativas, nós não ouçamos apenas um relato das dificuldades da calamidade econômica ou outro argumento nesse tom. Eu espero que nós tenhamos, sim, uma solução efetiva, ainda que a longo prazo, mas que seja apresentado não só aos servidores policiais, mas esta Casa de Lei, representada pela Comissão de Segurança Pública, aquilo que um gestor deve fazer, ou seja, a preocupação com a coisa pública. E lembrar que estar ao lado do servidor público é estar ao lado daqueles que representam o Estado. Um servidor que não é reconhecido, um servidor que não é devidamente remunerado, um servidor que não é devidamente respeitado, o produto que ele vai oferecer está na medida exata da relação direta do desrespeito que o governo tem com o servidor. Então, que, de uma forma definitiva, o governador do Estado apresente uma solução para esta greve que em nada agrada à Polícia Civil, aos seus servidores, mas que se faz necessária e que se faz necessário, sobretudo, porque é legítima. E aí, lembrando que servidor que não é remunerado, ele, na verdade, está sendo entendido como trabalho escravo e não é isso que merece os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.